Olá, o meu nome é Alice, tenho 35 anos, vivo e trabalho em Paredes de Cora. Trabalho num projeto artístico e cultural que se chama Comédias do Minho. Aproveito para fazer um bocadinho de divulgação. Hoje vou falar-vos um bocadinho de uma pequena paixão que de alguma forma me foi incutida quando era pré-adolescente, durante um período de férias de verão. A minha avó, Piedade, durante esse período de férias, ensinou-me a cozinhar, entre outras coisas, essenciais e básicas para o crescimento de qualquer pessoa, e entre elas a cozer botões, a fazer bainhas e a bordar. Ela bordava, fazia bainhas abertas, fazia meias de lã, fazia imensas coisas muito bonitas. Ela não sabia ler nem escrever, mas sabia tantas outras coisas. Passou essa paixoneta também para alguns dos netos. Eu e os meus irmãos tivemos essa sorte de crescer na companhia dos nossos avós, que eram agricultores, pessoas muito simples, mas que nos passaram realmente informação e conhecimento básico e essencial para as nossas vidas. Ora então, o bordado é arte. Mas eu não sou profissional da arte, eu sou uma amadora. Eu bordo porque me dá muito prazer, gosto imenso desta liberdade de construção e de criação e adoro o resultado final. É realmente um exercício de concentração, de paciência, e quando se chega ao final de um bordado é realmente muito bom. Durante esse período, enquanto estou a bordar, eu confesso que não pensei mais nada a não ser seguir o meu desenho, o meu instinto criativo e esperar pelo melhor resultado final. O Vintage for a Cause pediu-me para vos falar nas possibilidades realmente que o bordado traz naquilo que pode ser a recuperação e a utilização das vossas roupas que já estão esquecidas no armário por vários fatores, ou porque já não tem piada, ou porque já não interessa tanto, ou porque já está fora de moda, ou porque se estragou, e o estragar é relativo, não é? Porque tem um buraquito, ou porque tem uma mancha que nunca mais saiu, e pronto, pensamos, eu gosto muito daquela peça, mas já nunca mais a vou usar, e vamos guardando, vamos acumulando, e é uma pena, porque essas peças realmente e podem ganhar uma nova vida, de uma possibilidade mais criativa, mais alegre, mais colorida, mais divertida também, que é o bordado. E é uma coisa que vocês podem fazer em casa, portanto, em termos de custos, não é assim tão caro, e é mais original do que estarmos a comprar para cumprir essas funções. Eu, por exemplo, posso-vos dar alguns exemplos de peças que eu recuperei porque me interessava continuar a usar, não é? E posso-vos dar aqui o exemplo desta camisa, que tinha aqui umas manchas, e então decidi fazer estes pequenos ramos e estas pequeninas cerejas. Usei aqui 3 pontos, que são os pontos de que eu vou falar, que é o ponto haste, o nó francês e depois o ponto atrás, que não está aqui, mas aqui usei o nó francês, que são estas cerejinhas que têm aqui relevo, o ponto haste, que são no fundo os caninhos do ramo, e neste caso o ponto cheio, que é o ponto que está nas folhas. Eu creio que o ponto cheio é o ponto que a maioria das pessoas sabe fazer de forma mais intuitiva e às vezes nem se apercebe muito disso. A ideia na altura era preencher aqui mais esta zona da camisa com flores, cumpri de uma forma mais imediata e resolvi o problema das manchas, acabei por não fazê-lo. Aqui outro exemplo, este casaco de malha tem muitos anos, é um casaco de 2009 e que estava guardado no armário há algum tempo porque tinha aqui uns fios puxados e uns buracos e, portanto, decidi fazer-lhe aqui uma nuvem que é feita em nó francês só e uns pingos de chuva que é feito em ponto cheio. Tem estas duas soluções, mas há muitas mais, não é? Vocês podem ir à internet, pesquisar imagens
imagens de que gostem, com o qual se identificam mais, mas também podem arriscar e fazer os vossos próprios desenhos, até é mais giro. E podem passar esses desenhos para as vossas peças de roupa, ou para cumprir esta função de tapar algum problema que a roupa possa ter, ou então mesmo para dar uma nova vida, para tornar a roupa mais divertida, mais gira, mais luminosa. Pois é também uma questão de gosto pessoal. Eu vou-vos mostrar aqui algumas imagens daquilo que é possível, mas podem pegar em todo tipo de roupa, até meias, se quiserem. Às vezes surgem aqueles buraquitos, não é? Ou aquela malhita aberta, e podem-se fazer pequenos bordados para resolver esses problemas. Podem fazer em calças, sejam de ganga, sejam de tecido, ou seja qual for o material. As malhas que são muito abertas é mais difícil de bordar, mas não é impossível, também é uma questão de procurarem linha mais adaptável àquele tipo de material, mas podem fazer nas blusas, nas t-shirts, nas camisas, nos casacos de ganga, nos bonés, chapéus, enfim, imensas coisas, tipos de tecido. Ora, vou-vos mostrar aqui, por exemplo, uma casaca de ganga, branca, básica, simples, e de repente faz-se aqui este desenho, esta cara, com um ponto simples, que é o ponto haste, e apenas uma cor. Às vezes uma meada de linha é suficiente para fazer bordado diferente. Podem fazer, por exemplo, nas t-shirts, esta t-shirt básica branca que tem um bolso, de repente tem aqui um ramo de flores a sair, não é? Também motivos mais de época, as andorinhas, uns ramos. Por exemplo, esta t-shirt básica amarela, de repente tem aqui a silhueta de três corpos, realmente dá-lhe aqui uma outra graça, uma outra frescura. Depois coisas mais básicas, não é? Uma t-shirt branca, de repente pode ter aqui um desenho de uma cara. Também, se gostarem de poemas, frases com os quais se identifiquem ou porque vos diz alguma coisa, também podem arriscar isso. Aqui, uma camisa que tem no cotovelo e noutras zonas da camisa pequenas mensagens, pequenas imagens. Ou então, apenas pequenas brincadeiras, não é? De repente aqui nesta blusa, um gato que sai de um bolso e há todo um percurso até ao fim da camisa, ou então passarinhos, enfim. Ou então, se quiserem ser mais óbvios e fazer um reforço, podem também colocar aqui um pequeno coração na zona do coração, também é uma possibilidade gira. Ou então, se quiserem fazer uma surpresa a alguém e pegar uma peça de roupa que já não utilizam, mas que é uma espécie de relíquia de família que querem oferecer, também podem acrescentar depois questões mais afetivas, por exemplo, os desenhos dos netos, dos sobrinhos, dos filhos, de amigos, e passar esses desenhos para as vossas peças de roupa. E têm realmente aqui uma solução muito original e bonita. O que é que tenho mais para vos mostrar? Posso-vos mostrar trabalhos meus, alguns dos bordados que faço para mim e que exponho depois na minha própria casa, e gosto de os fazer e deixá-los ficar aqui no bastidor. O bastidor acaba por ser também uma espécie de moldura. Por exemplo, este bordado tem aqui 3 pontos. O ponto nó francês, que tem este relevo, não é? Se virem aqui de lado, nó francês aqui também no vestido, aqui o ponto cheio, o ponto atrás e o ponto atrás aqui também. Portanto, os pontos do que vamos falar, o que eu vou tentar ensinar ou reativar nas vossas memórias, será o ponto atrás, o ponto haste e o nó francês. E com estes 3 pontos é possível, de facto, fazer bordados muito, muito bonitos. Vou-vos mostrar aqui um outro. Este bordado, no fundo, ilustram uns pulmões. Temos aqui o nó francês, aqui nas flores o ponto atrás e aqui nesta estrutura adourado o ponto haste. Eu terminei ontem um bordado que andava a fazer, intercalar com
meu trabalho, e o bordado é este. E também tem 3 pontos apenas. Nó francês, aqui nesta zona, e podem ver aqui o tal relevo, fica muito, muito, muito giro. O ponto haste, toda esta estrutura aqui interna. E depois temos aqui o ponto atrás, para desenhos mais minuciosos, mais delicados e que exigem um ponto mais pequenino. Também facilita, não é? Depois também adaptamos os pontos ao próprio desenho para cumprir, de facto, o que é que se pretende. Se pretende um bordado mais cheio, com mais relevo, um ponto mais delicado, porque o desenho também é mais delicado. E, portanto, é possível fazer com 2 cores apenas um bordado muito giro e com apenas 3 pontos simples. Portanto, arrisquem. Vamos agora identificar quais são os materiais de que precisamos. Do essencial, que é um bastidor, mas se não tiverem um bastidor também não é grave, mas é também uma forma de fixar melhor o tecido e dar alguma estabilidade também enquanto estamos a fazer o bordado. Portanto, temos aqui um bastidor e é aqui que vamos fixar o pano ou a peça de roupa, o que pretenderem bordar. Portanto, pode ser numa malha, pode ser num tecido, pode ser numa ganga, no que quiserem. Precisamos de agulha ou de agulhas, depende, e também depende do tipo de linha. Se for uma linha mais fina, naturalmente terá que ser uma agulha com uma cabeça mais fina. Precisamos de linha, tenho aqui algumas meadas, mas não tem que ser forçosamente linhas para bordar, pode ser outro tipo de linhas, mas de facto as linhas para bordar têm uma qualidade e uma resistência bastante diferente. A cor é realmente maravilhosa. Precisamos também de caneta ou de lápis. No caso eu tenho esta caneta que é maravilhosa, é a chamada caneta fantasma. A tinta, quando é exposta a uma fonte de calor, desaparece. Portanto, se enganarem, se o desenho for mais para a esquerda, mais para a direita, ou se precisarem de riscar, não há problema, porque quando passarem a ferro, a tinta vai desaparecer. Precisamos de tesoura, não é? Para cortar a linha, e acho que é isto, se não me falha a memória. Claro que se vocês forem pesquisar desenhos na internet, não é? Vão precisar de transpor esse desenho na vossa peça de roupa. E aí podem usar o papel químico, e acho que toda a gente sabe de alguma forma trabalhar com esse material e passar a imagem para o tecido. Vamos passar aos pontos. Primeiro, o mais importante é enfiar a nossa agulha. Cada meada tem um fio que é composto por 6 linhas, e eu costumo dividir esse fio em 3. E cada fio depois fica composto por 2 linhas cada. A não ser que queiramos fazer um bordado que seja mais... Precisamos de um tecido, que neste caso vai ser este, e para experimentarem a primeira vez estes pontos, aconselho sempre que façam primeiro num pano e depois passem então para a vossa peça de roupa. E as linhas, aqui eu tenho estas por exemplo, mas podiam ser outras. Tenho aqui esta que foi a minha mãe que me deu, deram a ela e ela não vai utilizar. É extremamente fininha, mas se eu puser várias camadas, o efeito é muito bonito. E claro, precisamos da tesoura para cortar a linha. Então o que é que vamos fazer? Primeiro, desenhar no nosso pano 3 linhas. Vamos experimentar então os 3 diferentes pontos. Ponto atrás, ponto haste e o nó francês. O nó francês, o ponto haste e o ponto atrás também são pontos de enchimento. Se fizerem estes pontos bastante unidos, o efeito de enchimento é igual quase ao ponto cheio, embora fique com uma textura e um aspecto bastante diferente. Fica muito, muito giro, parece mais fragmentado. Não sei se conseguem perceber. Também podem pesquisar, se assim entenderem, sites. Mas, entretanto, quando eu voltei ao bordado, que foi há cerca de 5 anos, andei a pesquisar nas páginas e andei a ver uns vídeos
no YouTube de um projeto brasileiro que se chama o Clube do Bordado. Reaprendi ou reativei a memória para alguns dos pontos que faço hoje. Também há uma série de livros, de revistas que ensinam mesmo de base a bordar. E estou a falar do bordado à mão. Vamos pegar o bastidor, vamos separar o arco do meio de dentro do arco de fora, colocamos o pano em cima do arco de dentro e o arco de fora por cima e ajustamos para que o tecido não ceda. É importante haver alguma estabilidade para que o bordado não fuja do sítio que nós pretendemos. De seguida vou fazer aqui 3 linhas e vou fazer com esta caneta 1, 2, 3. Vamos então enfiar a nossa agulha com linha. Depois pego na minha agulha e o que é que eu vou fazer à linha? Eu vou unir as duas pontas da minha linha e vou então enfiar a minha agulha. E fica assim, com este aspecto. Isto, assim, aberto. E o que é que vai acontecer? Eu vou colocar a agulha aqui no início da primeira linha e aqui, nesta primeira linha, vamos fazer o ponto atrás. E o que é que acontece? Para que a linha fixe ao tecido e não fique nenhum nó atrás, eu vou colocar a agulha logo aqui de lado e passar por entre a abertura da linha que está atrás e fixar. E assim está fixo. Fica super limpinho, não fica aqui nenhum nó. E o que é que vai acontecer agora? Eu venho aqui um bocadinho à frente e vou aqui atrás. E assim sucessivamente. Quanto mais unido ficar, mais bonito o ponto fica. Se decidirem fazer pontos muito largos, o ponto vai ceder um bocadinho e nas vossas roupas depois, quando lavar ou... Portanto, tentem fazer o ponto o mais unido possível. Então, vem à frente e entra aqui atrás. Vem à frente e entra novamente aqui atrás. E o ponto atrás fica então com este aspecto. Se quisessem, imaginem, preencher daqui a aqui com ponto atrás, chegavam ao fim desta linha e voltavam a fazer o mesmo neste sentido e por aí fora e faziam o enchimento com ponto atrás. Agora vamos fazer exatamente o mesmo para o ponto haste. Eu vou cortar a minha linha, separar 2 fios deste fio de meada, vou unir as pontas e enfiar a minha agulha. Ora então, vamos fazer exatamente o mesmo processo. Vamos enfiar a nossa agulha, fixar a nossa linha, pôr aqui mesmo ao lado a agulha e vamos então passar a nossa agulha aqui por entre a linha e fixar. Então, ponto haste. E o que é que vai acontecer? Coloco a agulha aqui à frente, mas ela vai sair um pouco atrás, não chega à ponta da nossa linha e puxo para cima. E o que é que vai acontecer? A linha vai sair assim. Depois seguramos a linha com este dedo, voltamos a fazer, a colocar a agulha aqui mais à frente e ela vai sair aqui atrás. E vou deixar então a linha ajustar. Coloco novamente a minha agulha mais à frente, vai sair aqui, nesta ponta, atrás. A linha vai ajustando. Novamente, e fica assim, um ponto meio torcidinho, uma espécie de pequena corrente. Se quiserem também, podem vir com o ponto um bocadinho mais aqui em cima e aí a corrente fica um bocadinho com maior acentuação aqui do ponto. Novamente. Eu posso vos mostrar como é que ficou o meu bordado atrás. E não ficou nada mal. Estas são as costas do bordado e esta é a frente do bordado. Portanto, está bastante limpinho, como se costuma dizer. Por último, vamos então ao nó francês. Eu, como quero que o nó francês fique com bastante relevo, eu vou enfiar a minha agulha e vou só enfiar numa ponta. Na outra ponta vou dar um pequeno nó e vou então enfiar aqui a minha agulha. E de seguida o que é que vai acontecer?
Eu vou enrolar a linha 3 vezes na minha agulha e de seguida vou colocar a agulha no tecido no pontinho mesmo ao lado de onde a linha saiu. Então, agora preparamos o material, pegamos no bastidor, separamos os arcos, colocamos um pano e ajustamos para que o pano fixe. Depois com a caneta fazemos 3 linhas e cada linha vai corresponder então a cada um dos pontos. Aqui já tenho um bocadinho do nó francês, mas aqui vamos fazer o ponto atrás, aqui o ponto haste e continuar aqui o nó francês. Agora vou enfiar a agulha para que o ponto fique o mais limpinho nas costas do bordado. Eu vou enfiar a agulha, pego nas 2 pontas e enfio a agulha. Fica assim, com esta parte da linha aberta. Ora então, ponto atrás. Temos aqui a agulha na ponta da nossa linha e vamos colocar já de seguida aqui ao lado, mesmo ao lado. A agulha vai sair aqui e vamos enfiar na ponta da linha e fica assim, super limpinho atrás. Depois colocamos a agulha um bocadinho mais aqui à frente e ele virá aqui atrás ao início da nossa linha. E agora assim sucessivamente. O ideal é que o ponto seja o mais equilibrado entre as distâncias. Portanto, se começamos a fazer o ponto atrás assim mais próximo, não convém depois abrir, ou seja, vir aqui à frente, vai ficar mais laço, mais aberto. Ele fica muito perfeitinho se for assim o mais unido possível. Se quisermos preencher uma zona do nosso tecido, da nossa peça de roupa com ponto atrás, basta chegar à ponta e voltar atrás no mesmo sentido, com a mesma lógica. Mais um bocadinho de ponto atrás. Não tem que ser em linha reta, podemos inventar. Pode ir mais para a esquerda, mais para a direita. É um ponto muito usado para os ramos. Na realidade, para tudo. O nosso ponto atrás está. Agora, vamos ao ponto haste. A mesma lógica, cá está a abertura. Vamos ao início da linha, logo aqui atrás. Vou cortar aqui só esta linha para não fazer confusão. Vamos ao início, entra a agulha, logo aqui ao lado, entra a agulha novamente. Vamos passar aqui, puxar e fica então fixa a nossa linha. Ponto haste. Colocamos a agulha um bocadinho aqui à frente, mas ela há de sair aqui no meio desta linha, não toca aqui no início onde colocamos a agulha quando iniciamos o bordado. A seguir estamos a colocar a agulha aqui mais à frente e ela há de sair logo aqui na ponta e vai unir aqui a esta linha. E sai assim, por cima. Já está a ficar aqui com este efeito assim torcidinho. Novamente, com este dedo ajuda a fixar aqui esta linha. A agulha vem à frente novamente e há de sair aqui na ponta da outra linha. E sai assim. Novamente. E sai assim. Outra vez. A determinada altura é super rápido. Se vos der mais jeito, podem fazer pontinhos com uma caneta, podem pôr um pontinho aqui, outro pontinho aqui e por aí fora, que é para saberem onde é que têm que enfiar a agulha. O mesmo podem fazer aqui com o ponto atrás. Agora vamos ao nó francês. Eu vou colocar aqui com outra cor, só para distinguir. Então, metemos a agulha. Fazemos exatamente a mesma coisa. Ela vai entrar logo aqui, ao lado. E há de passar então aqui nesta pontinha para fixar. O que é que acontece? Posso voltar a colocar aqui no início. Sai a linha, puxamos a linha toda para cima. Depois o que acontece? Enrolamos 3 vezes ou 2 vezes, depende se queremos
o nó maior ou mais pequenino, 1, 2, 3, e colocamos a agulha aqui logo ao lado. Com este dedo seguramos mais ou menos a linha, a agulha passa e puxamos o fio devagarinho, fica assim este nó. Vou fazer aqui ao lado, outro, mais 3 voltas, 1, 2, 3, e a agulha logo aqui ao lado e puxamos. Se quisermos um nó mais pequenino, podemos dar apenas uma volta ou 2 e fica mais pequenino. Vou ver aqui mais pequenino. Quanto mais nós dermos, mais relevo o nosso nó tem. Vou ver aqui, estes aqui tinha 3 voltas, este 3, este 1 ficou mais pequenino. E dá um efeito muito giro. 1, 2, 3. Depois é super rápido. Todos estes nós dão para fazer enchimento. Vou-vos mostrar aqui este bordado. E podem perceber o ponto haste. Preenche aqui toda esta zona destes pulmões. O nó francês, por exemplo, aqui nestes ramos. E tem o tal relevo, não é? Fica assim, fica muito engraçado. E por último o ponto atrás, que eu utilizei aqui neste desenho, nesta zona do desenho, mais fininha, mais delicada. Esta casa, por exemplo, também está preenchida com o ponto haste. Tem assim uma textura diferente.